Eu vou apresentar a X1R, que é o novo lançamento da Sony, que vai substituir a X1. Eu vou explicar agora quais são os diferenciais e as vantagens em relação à X1. Sobre a lente da X1R, se manteve igual à da X1. O único detalhe que houve de diferença em relação à ótica foi a íris, que é um push button de íris, que é uma sugestão de íris automática, que através de um botão ela te sugere uma íris. Sobre a relação de zoom, são um zoom de 14 vezes, é uma lente Fujinon, é uma lente bem clara, mecânica, né, que é interessante, né? A íris é mecânica, o zoom é mecânico e também o foco é mecânico. Sobre a abertura, é uma abertura de 5.8 e um zoom máximo de 8.2. A íris ela tem uma abertura máxima de 1.9 e de 16 ela quando está mais fechada. A lente ela possui essa opção de você trabalhar em automático ou em manual. Então eu consigo selecionar. Tem um fator de medida que é bem interessante para quem trabalha com Treven, eu tenho uma troca de foco. Eu consigo ter uma relação de medida em metros ou em pés. Geralmente se usa em metros no Brasil, né? Sobre os botões, a lente possui botões de íris manual, automático, macro, foco e push autofocus, que é um botão que fica logo aqui embaixo. O que é interessante é que a X1R, como a X1 também, possui 3 CMOS Full HD de meia polegada. Então, esse CMOS permite a câmera ter uma quantidade maior de pixels. Então, isso daí melhora o quê? Melhora a profundidade, o desfoque de um primeiro plano para o segundo plano, que é bem interessante, deixando também o sinal ruído menor. Então, se você pega uma cena escura, que geralmente vai dar ruído no preto, como o CMOS é maior, ele consegue minimizar esse ruído. Então, o desempenho da câmera fica muito mais interessante. Juntamente com a lente, juntando com a lente, você consegue ter uma relação de lux menor também. Sobre a lateral da câmera, o cartão possui 2 slots, o A e o B. Você pode estar trabalhando com cartões da série econômica, cartão de 16 GB, que já acompanha a câmera. Apareceu também esse botão SEQ, que é Slow e Quick, para fazer slow motion. Então, quando eu clico nesse botão aqui, automaticamente a câmera já cai no formato para fazer slow ou para você fazer uma aceleração de quadro. A X1R possui 3 NDs, que são filtros que você pode estar utilizando na luz do dia ou no local que tem uma intensidade de luz maior para filtrar a luz que é interessante. 3 botões que eu posso estar fazendo alguns presets. Nesse caso, ela já vem com um preset nesses botões que eu acho muito interessante, que é o Spot Meter, que ela consegue medir a intensidade de luz, que no caso é o BRT Display. Tem o Zebra, eu tenho o Peak, que é um auxiliar de foco, né? Ele dá um ruidinho quando aquela área está no foco. Tem um botão para deixar a câmera totalmente automático. 3 chaves de ganho, mais preset A e B, que são as memórias de branco. Na parte traseira eu tenho toda a operação de áudio, né, que é uma novidade, que mudou em relação ao X1. Tem o botão de menu, o botão para estar navegando no menu. E agora a novidade é que essa câmera ela possui a entrada, a saída HDMI, e saída composta com áudio e saída componente. Que é uma novidade, foi a introdução da HDMI, que não tinha no modelo anterior. Além de tudo, ela possui a saída SDI, que é um protocolo de comunicação de vídeo, que já vai com áudio embedded, que é bem interessante para uma operação mais broadcast. A manopla da câmera eu consigo estar fazendo algum ajuste, né, para melhor operação, talvez para trabalhar com a câmera mais embaixo ou com a câmera mais em cima. Tenho um botão que é o Expand Focus, que esse botão ele expande o focus para auxiliar o foco, né? Não aparece na gravação. O Rec Review, que eu consigo rever a última gravação. E conforme eu tinha comentado, a câmera ela possui esse botão que é uma íris, sugestão de íris. Fora isso, a câmera também possui o White Balance aqui logo na frente, localizado, junto com o botão de Shutter. E esse botão que é o A54, que é um botão que eu posso programar alguma função que é pré-estabelecida no menu. Sobre a mudança que houve na X1 em termos de menu ou em termos de formato de gravação, que ficou bem interessante, eu vou começar falando da gravação em DVCAM, que é o SD,
que a X1 não fazia. A X1 só gravava em HD e muitos clientes solicitando isso, a Sony foi lá e atendeu e colocou o formato DVCAM. Então ela já faz o DVCAM. Ela possui também gravação em 35 megabits, que é superior ao HDV, que é 25 megabits. Isso daí é o bitrate da câmera, que é muito falado por esse nome. Sobre os 35 megabits, ela opera tanto em Full HD 1080 por 1920 ou em 720, que é o nativo para você fazer o slow. Então, se você quiser fazer um slow na captação, você consegue operar só clicando nesse botão, que é o Slow e Quick, que é um atalho que é bem interessante que não tinha também na X1. Os 35 megabits dela, você consegue muito mais informação para você fazer um tratamento de cor, trabalhar um chroma, para você ter assim, uma relação de qualidade melhor em relação aos 25 megabits do HDV. Então ela tem esse upgrade também, que também a X1 fazia, mas o detalhe maior é o DVCAM. Sobre as mudanças que houveram também, tem um pessoal de cinema que gosta de utilizar acoplador de lente. E o acoplador de lente, alguns modelos, ele inverte a imagem. Então você acabava enxergando um display de ponta cabeça, que incomodava a operação para o câmera, para a equipe que tinha que inverter o monitor. Nesse caso, a Sony, já pensando nessa aplicação, ela foi lá e colocou uma função no menu que eu consigo flipar o que eu iria ver de ponta cabeça com o acoplador de lente. Então isso ficou bem interessante. Então você pode estar trabalhando com uma câmera que ela é HD, com uma aplicação de cinema, e tanto vai atender o pessoal de emissoras, produtoras, e os diretores de cinema, o pessoal que pensa em fazer uma aplicação para película. Inclusive, ela já trabalha com 24 quadros, 30 quadros e 60 quadros. Os 24 quadros é específico para você estar fazendo um transfer para película. É legal você trabalhar em 24 quando a aplicação é para TV, ou um DVD, ou uma internet, depende, é o workflow, é o estudo do que você vai ter de mídia final para você determinar o que você vai gravar. Que a X1R ela acompanha já o cartão de 16 GB. Então eu consigo estar utilizando o cartão diretamente no slot A e ainda sobra o slot B para eu estar utilizando outro cartão. Eu posso ainda estar adquirindo o cartão de 32 GB que a Sony lançou da série econômica, que é um cartão que veio para baratear o custo da XS. Então esse cartão é a mesma ideia, o único detalhe é que ele é da série econômica. Então o cartãozinho, mesma função, né? Posso introduzir no slot B. Então eu já tenho 2 slots de gravação sendo utilizado, dando um total de 16 GB mais 32 de 168 minutos, que é um tempo de gravação bem interessante a 35 megabits. Se eu tiver em DVCAM, ou se eu tiver em 25 megabits, o tempo de gravação vai ficar bem maior. Outro item interessante é a gravação em cache, que é uma memória de curta duração, que ela armazena a imagem mesmo sem ter apertado o REC. Então, para jornalismo é bem interessante, porque às vezes pode estar acontecendo algum fato e quando você aperta o REC você perdeu o momento inicial do acontecimento. Com a memória em cache não, você apertou o REC, 14 segundos antes ela consegue armazenar também no cartão. Para finalizar, é uma câmera bem interessante, Full HD, CMOS de meia polegada, tem uma lente Fujinon que eu acho bem bacana também, pelo fato de ser mecânica íris, zoom e foco. Ela tem alguns presets de cores que já dá um gama de cinema para aplicação de película, ou o pessoal que quer fazer uma textura de cinema para o HD também já dá para trabalhar com ela. O workflow de acessórios é bem completo, com HD, cartões econômicos. Você também já acompanha o equipamento, um cartão de 16 GB. Você tem os leitores de cartão, você tem tudo uma gama de acessórios que você pode estar empregando no equipamento, inclusive acopladores de lentes, sem ter o problema de ver a imagem de ponta cabeça. A câmera ela fica aqui na Merlin, no nosso estúdio, onde a gente está fazendo essa gravação agora. Fico à disposição para outros esclarecimentos, detalhes. Meu nome é Felipe e eu sou consultor aqui da Merlin.